Fala galera do quarto ano, estamos de volta para mais uma videoaula pelo YouTube. Caramba, quanto tempo, hein? A gente se vê sempre nas nossas aulas por videoconferência, mas não sei se vocês estão lembrados, no início do ano a gente sempre utilizava esse canal aqui do YouTube para assistir às nossas aulas. Se você quiser relembrar, nesse link aqui do lado do vídeo, deve estar a playlist das nossas videoaulas anteriores. Videoaulas que estavam bem detalhadas, a gente falou bastante coisa naquela videoaula. Mas hoje é um dia um pouquinho atípico, um pouquinho diferente. Então nossa aula, na verdade, vai ser aqui pelo YouTube, ok? E o que a gente vai fazer nessa aula? Se você reparou, o capítulo 10, vamos observar o capítulo 10, vocês devem estar vendo o livro. Deixa eu só ver se está gravando direitinho, naquele mesmo esquema, abaixar, diminuir aqui o tamanho para não poder atrapalhar a nossa visualização, né? E nesse capítulo 10, a gente, não sei se vocês repararam, já viram, a gente finalizou o ensino desse capítulo, né? Todo o conteúdo. Inclusive, a gente viu uma série de vídeos, de documentários. A gente conheceu cada bioma que é mostrado nesse capítulo. Cada dia que a gente estudava um bioma diferente, a gente viu uma curiosidade bem bacana. A gente viu bastante coisa sobre esses biomas. Então, falta a gente corrigir. A gente iniciou, na verdade, a correção na última aula de ciências, mas hoje a gente vai continuar a nossa correção. Eu não vou começar o livro 3, não, vou deixar para o livro 3 a gente começar depois dessa semana que a gente vai descansar, porque o livro 3, se você parar para ver ele agora, ele muda o assunto completamente, ele deixa de falar de bioma, ele vai falar de micro-organismos, vai falar de bactérias, vai falar de fungos, então o assunto é diferente. Então eu prefiro que esse assunto a gente fale logo na próxima semana. Então essa videoaula vai ser apenas a continuação da nossa correção. E no final, presta atenção, no final dessa videoaula eu vou deixar uma atividade. Ai, tio Alan, vai deixar uma atividade para eu poder descansar, eu vou ficar fazendo dever. Não, calma, não vai ser dever. Como a gente já viu todos os biomas, a gente vai fazer um trabalhinho muito legal, que vai ser divertido você fazer, cortar, que está numa das nossas páginas desse capítulo aqui. Aí você vai escolher um dia e vai fazer, vai comprar o material se precisar, vai comprar um bonequinho, você vai entender, guarda até o final do vídeo. Mas vamos lá então, antes de continuar a correção, que a gente parou a nossa correção aqui na página 89, só vamos dar uma recapitulada, né? Porque a gente não pode esquecer. Nesse capítulo a gente falou basicamente dos biomas. E de cara a gente diferenciou bioma de ecossistema. A gente usa muito essa palavra, né? Ecossistema, o ecossistema. Então, ecossistema pode ser uma floresta, mas pode ser uma gotinha de água. Olha o que é o ecossistema. É um ambiente, um local, em que vivem seres vivos e componentes não vivos. Anteriormente, no capítulo anterior, a gente viu que os componentes não vivos podem ser o ar, pode ser a água, pode ser o solo. Então, a gente tem esses componentes. Se tem ser vivo nesse componente, é um ecossistema, não é verdade? Como, por exemplo, uma gotinha de água. Uma gotinha de água pode ser um ecossistema. Por quê? Porque existe na natureza micro-organismos. Como assim? Como as bactérias, os fungos, que eles vão viver num local e a gente nem vai ver ele. Ele pode viver numa gota de água. Então, se tem um ser vivo ali e tem a água, que é um componente não vivo, é um ecossistema, né? Assim como uma floresta, que claro que vai ter plantas que são seres vivos, vão ter animais que são seres vivos, mas vai ter o próprio ar, vai ter o solo, vai ter a água, ok? Então isso é o ecossistema. Já o bioma, galera,
é o conjunto de ecossistemas, mas não para por aí. Não adianta eu dizer que um conjunto de ecossistemas, mas qual conjunto? Um conjunto do ecossistema que está lá na China com o conjunto do ecossistema que está aqui no Brasil? Não. É um conjunto de ecossistemas, mas que nesse conjunto de ecossistemas eu preciso ter o quê? Animais, acompanha o mouse, animais e plantas típicos daquela região e principalmente um clima predominante. Então, toda vez que você falar, te perguntar o que é um bioma? Um bioma é o conjunto de ecossistemas aonde eu tenho animais e plantas típicos daquela região e um clima predominante, ok? Guarda essa informação, nunca mais esqueça, porque a gente vai sair desse capítulo, vocês vão ver esse capítulo, esse assunto só no 5º ano novamente. Então, guarde essa informação, ok? Aí a gente viu todos os biomas que temos aqui no Brasil. Conhecemos cada um, gente, foi bem legal. A gente viu os vídeos desses biomas, vocês estão lembrados, comentamos. Cada vídeo a gente parava, fazia um debate, conversava sobre a ação do homem naquele bioma, os problemas ambientais daquele bioma. Mas a gente viu que nós temos esses 6 biomas. A Amazônia, né? Caatinga, que está aqui na região do Nordeste, o Cerrado, o Pantanal, que inclusive a gente viu os problemas que estão acontecendo nesses últimos 2, 3 meses lá no Pantanal, né? A Mata Atlântica, que é o bioma que nós estamos, na verdade, e o Pampa, que é o único bioma que vai possuir apenas um estado, tá? Aí eu até fiz essa comparação, eu usei essa imagem aqui para ajudar a gente. Se eu analisar essas duas imagens aqui, eu for para essa, eu vou ter o seguinte, o único estado que vai estar o Pampa, que estado é esse aqui? Lembra quando a gente estudou lá em geografia? RS, Rio Grande do Sul, ok? Esses são os nossos biomas. Cada bioma vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade. Mas particularidade em quê? Nos animais, nas plantas e no clima, ok? E aqui a gente estudou o bioma Amazônia, vimos que o bioma Amazônia é um bioma com um clima muito quente, com um clima muito chuvoso. Lá é riquíssimo em biodiversidade, ou seja, a diversidade de animais, de plantas, inclusive plantas medicinais. O solo desse bioma ele é muito rico, né? Então a gente viu bastante sobre esse bioma. Vimos lá o bioma Cerrado, que é um bioma que faz fronteira com muitos outros biomas, não é verdade? Ele vai ter ali inclusive nesse bioma, eu pedi para vocês assistirem. Então lembre, se você não assistiu, assiste nessa semana em casa. Aquele videozinho que tem lá na Netflix, Ser Tão Velho Cerrado. Nossa, gente, a gente até comentou esse documentário na Netflix. É um filme, né? E ele é muito bacana, Quem não teve oportunidade de assistir, assista. O nome é Ser Tão Velho Cerrado. É muito legal esse documentário. Vai por mim, legal mesmo. A maioria dos alunos viram, né? Um ou outro não deve ter assistido, então assista nessa semana que você vai estar em casa, ok? Vimos o bioma Mata Atlântica, que infelizmente nesse bioma, por ser um bioma que vai estar em toda a região, toda essa região litorânea do Brasil, é um bioma que sofreu muitos problemas. É o bioma que vai ter ali a árvore nacional do Brasil, a árvore símbolo do Brasil, que é o pau-brasil, né? Que é a planta que inicialmente, quando os portugueses chegaram, a gente viu isso lá em geografia. Essa região litorânea é a Mata Atlântica e foi a primeira região devastada. Por quê? Porque as pessoas foram chegando, foram se instalando. Então hoje só restam 12% desse bioma, né? A gente viu até um vídeo muito bacana que foi aquele videozinho, o último vídeo que a gente viu, a gente entendeu muito sobre as plantas, a gente viu ali sobre a polinização, ok? A gente viu sobre um macaco. Quem lembra daquele macaco?
que é o nome do projeto? Exatamente, Projeto Muriqui, é o nome do macaco, um macaco típico, né, do bioma Mata Atlântica. Inclusive, a gente vai até responder um exercício e eu já adianto. O problema da Mata Atlântica, e assim de outros biomas, que eles vão desmatando e vão fazendo isso aqui, ó. Os fragmentos florestais. Ele desmata, tem uma área que não foi desmatada e uma área que foi desmatada, assim como vários outros exemplos. Ó. Uma área desmatada, uma área não desmatada. Mais um aqui, ó, uma área desmatada e uma área não desmatada. A gente tem isso, várias coisas acontecendo dessa forma. E no bioma Mata Atlântica acontece muito isso. Ele mostrou lá naquele documentário que a gente assistiu que o macaco muriqui, ele não se reproduz, a fêmea, né? Ela não se reproduz dentro do seu próprio bando. Ela vai andar, ela vai para longe, vai conhecer novos grupos e nesses novos grupos ela consegue se reproduzir, né? A gente viu isso. Só que por causa dessa fragmentação que a gente comentou aqui, que acontece muito aqui no nosso bioma, ela não consegue sair da sua floresta para tentar achar outro grupo, porque geralmente o local que ela está é o local que só vai ter o grupo dela. Então esse é o grande perigo de ter esses animais entrarem em extinção, acabar a sua reprodução, porque ela não se reproduz dentro do seu próprio grupo. E ela não consegue também ir para o encontro de outros grupos, né? A gente viu o bioma Pantanal, que é um bioma maravilhoso, um bioma excelente. Esse bioma que épocas do ano ficam cheios de lagos, locais encharcados. Tem muita variedade de aves, muita variedade de plantas nesse local. É um bioma riquíssimo. Inclusive, a gente viu também um documentário sobre o bioma Pantanal e vimos o problema que está acontecendo lá, que são as queimadas. Muitas delas queimadas ilegais, infelizmente. É verdade? E por último lá vimos o bioma Caatinga. Esse bioma, o bioma Caatinga e o Pampa, desculpa. Esse bioma Caatinga é um bioma que ele é conhecido como Mata Branca. Por quê? Ele fala até aqui, ó. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca. Então, até a madeira fica acinzentada, fica cinza. Só que isso não impede de ter uma grande biodiversidade lá. A gente tem muitas espécies de animais e plantas e animais que se adaptaram a esse meio, como por exemplo o cacto, que é típico desse bioma Caatinga, que ele tem a capacidade de conseguir deixar um pouco de água dentro dele para essas épocas de seca ele continuar tendo água. Né? Bem bacana isso. A gente viu também o bioma Pampa, né? Foi o último que a gente viu na ordem foi o Caatinga, mas a gente viu também o Pampa, que é um bioma que a gente parece que está desmatado, mas não está desmatado. Por quê? Porque é característica desse bioma ter gramíneas. É um tipo de planta, são vários tipos de planta, né? Que a gente está vendo aqui que são vários, que são plantas rasteiras, não tem grandes árvores. É claro que vai ter árvore nesse bioma, mas não vai ter grandes árvores. A maior parte vai ser de gramas. Inclusive, a gente tem muitas espécies de aves, de insetos. Ali, por ter muita grama, tem muitos tipos de insetos ali para fazer ali a polinização, para poder conseguir que as flores consigam se reproduzir, se estabelecer em outros locais. Ok? É um bioma que vai ter épocas do ano que vai estar muito frio, por isso que a gente fala que é um bioma que representa bem as 4 estações do ano. Quando é inverno mesmo, é frio. Não é igual aqui em Iguaçuí, Rio de Janeiro, que esse ano foi inverno, mas quase não teve frio. Lá quando é inverno, vocês sabem que Rio Grande do Sul é frio mesmo. É verdade? Então esses foram os biomas. E agora, depois da nossa revisãozinha, para finalizar, a gente continua a correção. Corrigimos, galera, a página 89 toda. Falamos bastante sobre o bioma Amazônia. E agora a gente vai continuar a nossa correção aqui na página 93. Então vamos lá. Página 93, número 1. O Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações
com a ocupação humana. Ele falou do bioma cerrado, desculpa, gente, o bioma cerrado, ele foi um dos que mais sofreram alterações com a ocupação humana, né? Das espécies únicas desse bioma, 20% já não ocorrem em áreas protegidas. Ou seja, espécies únicas daquele bioma, 20% dessas espécies sumiram, ou seja, entraram em extinção, né? E pelo menos 137 espécies de animais do Cerrado estão ameaçadas de extinção. Por que que isso ocorre? Se a gente ler o nosso texto, a gente vai ver... Eu voltei muitas páginas. Deixa eu aumentar aqui. Calma aí. Pronto, achei. Se a gente ler o nosso texto sobre o bioma cerrado, a gente vai ver essa explicação. Mas quando a gente para falar desse bioma, a gente viu que nesse bioma sofreu as grandes monoculturas do Brasil, de soja, por exemplo, vão estar nesses locais. Então, esse bioma teve muita atividade, não só da agricultura, mas também da pecuária. Então, é um bioma que foi muito devastado, assim como a Mata Atlântica, né, a nossa aqui, mas um bioma que vai estar lá no centro do Brasil, ele vai ser muito desmatado, foi muito desmatado, infelizmente, né? Então, ele vai sofrer muitas alterações, inclusive colocando em risco várias espécies e já extintas, já extinguiu 20% das espécies que existiam. Imagina, 20% das espécies que existia no Cerrado não existe mais, né? Infelizmente. Então vamos ver como ficou a nossa resposta nessa questão. Então vamos lá, página 93. Espera aí, deixa eu apagar essa daqui para a gente não confundir. Página 93, como que ficou a número 1? A gente vai ler e depois você pausa para poder ver se a tua ficou com a resposta adequada. Devido à intensidade da atividade agropecuária de grandes ruralistas e empresas, cada vez mais o bioma sofre alterações, o que ameaça plantas e animais do Cerrado. Então essa é a explicação de por que isso ocorre, por que os animais estão entrando em extinção e estão sendo extintos, devido à intensidade da agropecuária, da agricultura e da pecuária de grandes ruralistas, são donos de terras daquele local. Tá? Então por isso que ele vai sofrendo muitas alterações. Beleza? Vamos lá para o número 2. Eu vou contar, gente, que vocês deem pausa na resposta para poder olhar com calma. Tá? Então, por isso que eu vou dando acelerado. Número 2. O gráfico a seguir mostra um comparativo entre a Mata Atlântica desmatada e sua vegetação natural. Então, quando eu falo desse bioma, galera, Mata Atlântica, a gente viu que 12%... atualmente, entre 9% e 12% atualmente, o bioma Mata Atlântica existe ainda, né? De fato. Tá? O restante, 90% desse bioma praticamente não existe mais. O que vai ter no lugar? Cidades e agricultura e pecuária. Né? Então vamos lá, olha esse gráfico. Vegetação natural, só tem isso aqui de azul. Agora, desmatada no bioma Mata Atlântica. Tudo isso. Né? Agora a letra A. Opa. O que ocorre com os animais quando a floresta em que eles vivem é desmatada? Galera, a gente pensa que quando é desmatado, de imediato os animais morrem. Claro que não. O animal, gente, ele vai conseguir fugir. Tá lá eles passando a serra, passando as máquinas, ele vai conseguir fugir. Só que o problema é que ele não vai ter mais abrigo, ele não vai conseguir achar mais facilmente alimento, ele vai estar, se for um animal que é uma presa, ele vai ser muito fácil predado, né? O predador vai encontrar mais facilmente ele. Se tiver muito predador ali, o predador não vai conseguir achar mais o seu alimento, então provoca aquele desequilíbrio que a gente fala da natureza, né? Lembra que os animais silvestres, junto com as plantas,
A função deles, que a gente viu no terceiro ano e sempre fala no quarto ano, deixar a natureza em equilíbrio para todos nós, seres vivos, vivermos em harmonia. Então essa é a nossa resposta. Ele com o tempo, ele vai ficando sem moradia, sem alimento, vai ficando vulnerável. O contato dos animais silvestres com os seres humanos fica maior, levando doenças para os seres humanos. Então só tende a acontecer coisas ruins, né? Tanto para a natureza, para os animais silvestres e plantas, quanto para os seres humanos. Então vamos ver como é que ficou o nosso gabarito. Vamos lá. Número 2, letra A. Os animais ficam sem alimento e abrigo, tornando-se mais vulneráveis a doenças e predadores, o que acaba acarretando muitas vezes a morte deles. Além disso, com a fragmentação do ambiente em decorrência do desmatamento, as populações ficam menores e mais isoladas, tornando-se mais difícil para os animais que lá vivem encontrar parceiros e se reproduzir. Lembra que eu falei aqui da fragmentação do ambiente? Além disso, com a fragmentação do ambiente em decorrência do desmatamento, a fragmentação do ambiente é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. É o que acontece com o macaco muriqui. Quando eu faço uma fragmentação, o animal que está ali dentro, ele fica praticamente preso. Ele vai estar ali dentro, bem, pode até ficar, mas se for um macaco como o muriqui, que só consegue se reproduzir com outros bandos, ele não vai conseguir chegar no outro bando, não vai conseguir encontrar o seu parceiro. Então essa daqui é a nossa resposta da letra A, da número 2, da página 93. Ok? Pausa aí e vê a resposta. Próxima questão, letra B. Qual a importância de proteger e conservar as áreas restantes de Mata Atlântica? Por que é importante, gente, a gente ter o Parque Nacional do Caparaó? Fica pertinho aqui, eu já falei para vocês, está fechado por enquanto, mas vale a pena visitar. Está fechado por causa da pandemia, por causa daquelas chuvas que aconteceram no início do ano, né? Mas vale a pena a gente visitar. Por que é importante ter aquele Parque Nacional? Preservar essas áreas restantes de Mata Atlântica. Quando a gente preserva, a gente vai preservar de várias formas os animais presentes ali. Geralmente nessas áreas são as áreas de nascentes de muitos rios. Então eu vou preservar a água de muitos rios. Ali que eu vou ter muitas cachoeiras nessas nascentes. Então de várias formas possíveis eu posso preservar e posso manter a vida de forma indireta e direta. Isso vai ajudar tanto os animais silvestres quanto nós seres humanos, ok? Aí vamos ver como é que ficou a nossa resposta da letra B. Vamos lá. Conservando os remanescentes da Mata Atlântica, garante que organismos que só são encontrados nesse bioma ou que se encontram ameaçados pela enorme redução de sua extensão nos últimos 2 séculos não sejam extintos. Então, o que ele garante? Garante que animais que são típicos daquele bioma, ou animais que, ao longo desses 200 anos de que foram se estabelecendo as cidades, foram construindo cidades, aumentando espaços, isso vai evitar que os animais sejam extintos, né? Aí ele continua, bem como preservar os mananciais de água importantes para o abastecimento da população. Nesses locais, eu vou ter as nascentes, como eu falei, que vai levar água para muitas cidades, né? E o que vai acontecer também? Evita processos de erosão, ok? Erosão, se eu tenho ali uma área de rio, eu tento preservar pelo menos aquela área em volta do rio. O solo, gente, a vegetação protege o solo, evita com que a água da chuva bata com força no solo e faça erosões. O que é erosões? Aqueles buracos que a gente vê, rachaduras, isso provoca deslizamentos. Se ali geralmente um morro que está com preservação ali, cheio de árvores nativas, embaixo tem uma cidade, um conjunto de casas,
se evita que venha, aconteça o deslizamento, né? E quando eu preservo as florestas, eu evito efeitos drásticos decorrentes das mudanças climáticas. Quando eu tenho árvore, ela vai estar ali ligada diretamente a deixar ao ciclo das chuvas. A gente viu isso lá principalmente na Amazônia, que auxilia muito no ciclo das chuvas, né? Mas uma vegetação, de forma geral, ela vai ajudar nesse sentido também. Então essa é a resposta da letra B da número 2, ok? Continuando. Próxima questão, gente, a gente tem lá na página número 1 da página... número 1 da página 96. Vamos lá. 96, número 1. Leia as descrições a seguir e identifique o bioma a que elas se referem. Então agora é valendo, hein? Vamos ver qual é o bioma que vai estar falando aqui. Vamos ver se a gente tem na ponta da língua. O clima possui duas estações bem marcadas, a seca e a chuvosa. E aí? A vegetação perde quase todo o verde durante a seca, mas com a chegada das chuvas volta a ficar exuberante. Esse bioma, gente, que fala que perde quase todo o verde, ou seja, cai as folhas durante a seca. Se eu tenho uma época de seca e uma época de chuva, qual bioma que eu estou falando? Estou falando da Caatinga. Então a letra A que a gente vai ter é a Caatinga. Vamos ver a B. O clima possui duas estações bem marcadas, a seca e a chuvosa. E aí? Na época das chuvas, rios transbordam e formam grandes áreas alagadas. Ah, isso é fácil. O único que vai ficar essas áreas alagadas é o Pantanal. Então a letra B é o Pantanal, ok? Letra C. O inverno pode ser bem rigoroso. A paisagem típica é a de campos com vegetação rasteira. Lembra das gramíneas? Então, que bioma é esse? É o bioma Pampa. Então, a letra C é Pampa. Vamos ver o nosso gabarito? Ficou assim, ó, página 96, número 1. Letra A, Caatinga. Letra B, Pantanal. Letra C, Pampa. Ok? Vamos para a próxima. Próxima é página 97. Opa! Página 97, número 2. Leia o trecho da canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e responda ao que se pede. Que braseiros, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, para eu voltar para o meu sertão. Legal, né? Pássaro asa branca, ele parece com uma pomba, né? Bem interessante. Só que é um pássaro típico de um bioma que ele está falando aqui. Ele está falando de sertão, né? Está falando de fornalha, então deve ser bem quente, né? Espera o tempo de chuva cair. Vamos ver que bioma. Em qual bioma fica a região da qual fala a música? Esse bioma aqui, galera, ele está falando da Caatinga. Se a gente olhar quando fala da Caatinga, ele inclusive ele dá o exemplo desse animal que vive lá, do pássaro asa branca, ok? Então a letra A é Caatinga. Letra B. Em parte do ano, o clima dessa região pode ficar bem seco. Como isso afeta a vegetação nativa? Então a gente sabe, gente, que quando fica muito seco a Caatinga, a gente viu lá que a gente chama de mata branca, o que acontece, né? As árvores vão perder as suas folhas, o tronco das árvores vão ficar muito esbranquiçados, parece que a árvore está até morta. Só que, na verdade, esse é um mecanismo, né, de defesa que a árvore faz para poder ela se adaptar ao ambiente e não morrer. Então, quando chega a chuva de novo lá na Caatinga, vai as árvores das folhas muito bonitas, vários tipos de espécies vão aparecer, ok? Então vamos ver como ficou a resposta dessa letra B. Vamos lá. Letra B. Quando o clima fica seco, as árvores perdem suas folhas. Muitas plantas desse bioma têm folhas modificadas em espinhos,
como os cactos, que as defendem contra predadores e evitam também a perda d'água. Além disso, alguns desses cactos podem também acumular água no interior do caule ou das folhas. Show de bola, né? A gente já falou bastante desse cacto, é um mecanismo de defesa e de adaptação a um ambiente sem água, né? Bem bacana. E por último, letra C. É correto afirmar que a seca nesse bioma impede a vida dos animais? Claro que não. Os animais e as plantas, eles vão estar adaptados. Tem muitas espécies de animais. Então, nessa letra C, negativo. É errado dizer. Por quê? Pois existem muitos animais que vivem na caatinga, como a própria asa branca, que é aquele pássaro que a gente viu ali do título da música, uma ave que lembra a pomba. Então, essa é a nossa resposta da letra C. Ok? Pausa o vídeo aí nas respostas, confere direitinho. E assim, gente, a gente encerra a nossa correção. Tá legal? Mas lembra que eu falei uma atividadezinha que vai ser legal para vocês fazerem? Então é um desafio, né? A atividade que eu quero que vocês façam em casa é a atividade da página 96. A página 96, eles pedem para vocês fazerem uma maquete na caixa. Lembra que no ano passado, no terceiro ano, vocês fizeram o sistema solar dentro de uma caixa de papelão? Então, dessa vez vocês vão escolher um bioma. Escolhe um bioma que você quiser, dos 6 biomas, e vai fazer numa caixa de sapatos. Dentro da caixa, depois tu vai poder fechar ela. Então, dentro da caixa vai estar o bioma que você representa. Você pode colocar até na tampa da caixa um textinho explicando sobre aquele bioma. Tá? Então, a atividade que vocês vão fazer é a atividade do bioma na caixa. Bem legal, você vai poder botar bonequinho ou só pintar mesmo, ok? Faz da forma mais bonita, vai tirando foto, que na próxima aula, ou seja, daqui a uma semana, na segunda-feira, sem ser semana que vem a outra, a gente vai ver lá na nossa videoconferência o trabalho de cada um, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão para vocês. Bom feriadaço, né? Um feriadão bem grande. Bom feriadaço para vocês. Tá legal? Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.